ano de 1789, testemunhou a erupção da Revolução Francesa, um evento sísmico que enviou ondas de choque por todo o globo. A França, antes um bastião da monarquia absoluta, se viu envolta nas chamas da mudança radical. Este período marcou um ponto de virada na história humana, alterando para sempre a paisagem política e social da Europa e do mundo. O povo francês, há muito tempo sujeito ao domínio opressor de uma aristocracia indiferente, se levantou para exigir seu lugar de direito na sociedade. A Revolução foi um assunto caótico e sangrento, marcado por momentos de idealismo inspirador e violência terrível. A Revolução Francesa serve como um lembrete gritante de que o poder, quando desenfreado e insensível às necessidades do povo, é uma força perigosa e volátil. Para entender a Revolução Francesa, é preciso mergulhar nos anos que antecederam 1789. A França era uma nação assolada por desigualdades profundas. A estrutura social, uma relíquia do sistema feudal, dividia a população em 3 estados rígidos. O primeiro estado, composto pelo clero, desfrutava de imensa riqueza e privilégio. O segundo estado, a nobreza, espelhava o clero em seu estilo de vida opulento e desrespeito pela situação das massas. Juntos, esses 2 estados controlavam as alavancas do poder, deixando o terceiro estado, a grande maioria da população, para suportar o peso da nação. O terceiro estado era um grupo diversificado, abrangendo camponeses, artesãos, comerciantes e intelectuais. Essa efervescência de descontentamento, alimentada pelos ideais iluministas de soberania popular e direitos individuais, criou um barril de pólvora pronto para explodir. Décadas de gastos extravagantes da monarquia, juntamente com guerras dispendiosas e colheitas ruins, levaram o tesouro francês à ruína. O ano de 1789 testemunhou uma cascata de eventos que impulsionaram a França para a Revolução. Com os cofres vazios, o rei Luís XVI, um governante bem-intencionado, mas indeciso, foi forçado a convocar os Estados Gerais, uma assembleia há muito adormecida, destinada a resolver os problemas do reino. O terceiro estado, sentindo uma oportunidade de mudança, exigiu maior representação e um sistema tributário mais justo. Seus apelos caíram em ouvidos surdos, ignorados pelas elites privilegiadas do primeiro e segundo estados. Frustrado e irritado com essa intransigência, o terceiro estado deu um passo ousado, declarando-se Assembleia Nacional e prometendo redigir uma constituição para a França. Em 14 de julho de 1789, os parisienses tomaram a Bastilha, um símbolo da autoridade real e da opressão. Este evento, agora comemorado como o Dia da Bastilha, sinalizou o colapso do poder real e a ascensão da soberania popular. A Revolução, no entanto, estava longe de ser uma transição suave, já que várias facções lutavam pelo poder. A Revolução Francesa foi um palco no qual inúmeras figuras, tanto heróicas quanto vis, desempenharam seus papéis. Luís XVI, bem-intencionado, mas mal equipado para navegar pelas águas turbulentas da Revolução, tornou-se uma figura trágica da velha ordem. Sua rainha extravagante, Maria Antonieta, alienou ainda mais as massas com sua aparente indiferença ao sofrimento delas. Entre os revolucionários, Maximilien Robespierre emergiu como uma figura-chave. Advogado e líder jacobino, Robespierre era um fervoroso defensor da liberdade e da igualdade. Seu compromisso inabalável com os ideais revolucionários, no entanto, mais tarde se transformaria em uma busca implacável por inimigos, reais ou imaginários. Outra figura central foi Georges Danton, um orador carismático que desempenhou um papel crucial nos estágios iniciais da Revolução. A Revolução Francesa, apesar de seus nobres ideais, tomou um rumo sombrio com o início do Reinado do Terror.
De 1793 a 1794, a França foi tomada por uma onda de paranoia e violência quando Robespierre e o Comitê de Salvação Pública procuraram eliminar todos os inimigos percebidos da Revolução. Milhares de pessoas, de aristocratas a cidadãos comuns suspeitos de deslealdade, foram enviadas para a guilhotina. A Revolução, destinada a inaugurar uma era de liberdade e igualdade, havia mergulhado em um banho de sangue. O reinado do terror, embora uma mancha no legado da Revolução, foi um período complexo impulsionado tanto pelo medo genuíno das forças contra-revolucionárias, quanto pela ambição implacável daqueles que estavam no poder. Robespierre, antes saudado como o incorruptível, tornou-se consumido pela paranoia, justificando suas ações como necessárias para preservar os ganhos da Revolução. Este período de intensa repressão acabou se mostrando insustentável. Em julho de 1794, o próprio Robespierre encontrou seu fim na guilhotina, marcando o fim do terror e inaugurando um período de relativa calma conhecido como Reação Termidoriana. A Revolução Francesa, apesar de sua turbulência interna, enfraqueceu irrevogavelmente a velha ordem. Os inimigos da França, sentindo uma oportunidade, declararam guerra, na esperança de explorar o caos. Foi neste cadinho de guerra que Napoleão Bonaparte, um brilhante estrategista militar, ganhou destaque. As vitórias de Napoleão no campo de batalha lhe renderam a admiração do povo francês, que estava cansado da instabilidade e do derramamento de sangue. Em 1799, Napoleão tomou o poder em um golpe de Estado, pondo fim à Revolução Francesa e inaugurando a Era do Consulado. Embora a ascensão de Napoleão tenha marcado o fim da Revolução, ele foi um produto das mesmas forças que ela desencadeou. Ele abraçou muitos dos ideais da Revolução, implementando reformas no direito, educação e administração. No entanto, sua ambição não conhecia limites e, em 1804, Napoleão se coroou imperador da França, encerrando efetivamente a Primeira República Francesa. A Revolução Francesa, apesar de sua natureza tumultuada, deixou uma marca duradoura na França e no mundo. Os ideais da Revolução de liberdade, igualdade e fraternidade ressoaram muito além das fronteiras francesas, inspirando movimentos por mudança social e política em toda a Europa e nas Américas. A Revolução quebrou a velha ordem, desmantelando o sistema feudal e desafiando a autoridade absoluta dos monarcas. Deu origem ao conceito de soberania popular, a ideia de que o poder reside nas mãos do povo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, adotada pela Assembleia Nacional em 1789, tornou-se a pedra angular das declarações de direitos humanos em todo o mundo. Proclamou os direitos inerentes à liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. A Revolução Francesa também teve um impacto profundo no desenvolvimento do nacionalismo moderno. A Revolução Francesa, embora um produto de seu tempo, continua a ressoar no século XXI. Seu legado é complexo e contestado, um lembrete tanto do poder transformador quanto dos perigos potenciais da mudança radical. Os ideais da Revolução de liberdade, igualdade e fraternidade permanecem forças poderosas para o bem, inspirando lutas contra a opressão e a injustiça em todo o mundo. A luta pelos direitos civis, a busca por maior igualdade econômica e a demanda por representação democrática são ecos da Revolução Francesa. No entanto, a Revolução também serve como um conto de advertência. O reinado do terror nos lembra que mesmo revoluções travadas em nome de nobres ideais podem mergulhar na violência e na tirania. A Revolução Francesa foi um divisor de águas na história humana, um período de convulsão dramática que remodelou a paisagem política e social da Europa e do mundo. Foi uma revolução marcada por momentos de idealismo inspirador e violência terrível,
um testemunho da capacidade humana para o bem e para o mal. O legado da Revolução é complexo e contestado, uma fonte de inspiração e cautela. Isso nos lembra que a busca pela liberdade, igualdade e fraternidade é uma luta contínua, que exige vigilância constante e disposição para desafiar a injustiça onde quer que ela surja. A Revolução Francesa, apesar de suas falhas e contradições, deixou uma marca indelével no mundo, lembrando-nos de que a busca por uma sociedade mais justa e equitativa é um processo contínuo, uma revolução sem fim.